Quando as pessoas às vezes questionam, né, que o João teve uma curva, né, muito boa dentro do desenvolvimento, considerando o diagnóstico, né, as pessoas pensam assim, será que se você não tivesse feito nenhuma dessas intervenções, essa curva não seria natural dele, né? Igual a gente vê a curva dos meninos graves, que mesmo fazendo muita intervenção ainda tem um ganho muito pequeno, e tem a curva dos meninos que são muito bons realmente em termos de progressão, que fazem uma curva alta, né? Mas aí a gente pensa assim, mas será que essa intervenção ultra intensiva que você fez e precoce fez diferença no desenvolvimento, nas curvas, né? Ou seja, aí eu sempre falo com as pessoas, olha, não sei se fez na curva, porque a curva tem um componente muito individual, genético e tal. Mas essa resiliência que você ensinou para ele, foi você que fez. Não tem, ninguém nasce resiliente, né? Assim como a gente não nasce medroso, não nasce com nojo. Todos esses comportamentos são comportamentos aprendidos. Então, quando você fez esse acolhimento afetivo, social, toda essa intervenção, né, que trabalhou desde os marcos, mas depois foi preso, né? Foi caminhando, não ficou preso aos marcos, e foi caminhando para componentes mais emocionais, né? Que são mais sociais. Sim. Isso é fundamental. Inclusive, eu sou a favor até de pensar que isso deveria ser, até lá no seu curso lá, deveria ser mais aberto à inteligência emocional para crianças. Sim, com certeza. E focar menos na questão dos transtornos, porque cada vez mais o que a gente tem visto na infância é que as crianças estão sendo classificadas de uma forma muito precoce, com desempenho. Então, você vê, se o menino entra no balé, a menina está fazendo balé, ela tem que ser a bailarina, primeira bailarina. O menino vai jogar futebol, ele tem que ser bom no futebol. Ele não pode jogar futebol só porque ele se diverte. Então, o pai acha ruim que o menino não é bom. O menino vai fazer natação, ele tem que nadar bem. Então, assim, e tem essa hipervalorização mesmo, quando as pessoas vão aparecer também lá na apresentação, né, da escola e tudo mais, as pessoas ficam muito presas nisso, né, de pensar, você tem que apresentar lá para o Dia das Mães e tem que ser bonitinho, né? Você não pode ir lá se divertir mais. E aí, as crianças, junto com isso, e a rede social que coloca a gente num componente muito grande, né? Aí eu acho que exposição muito grande, eu acho que é pior, né? Então... É verdade. E ele tem, realmente, assim, eu falo que o que a gente conseguiu mais trabalhar com o João, e isso fica cada vez mais claro, são os aspectos emocionais. Para a gente tem sido muito gratificante ver o desempenho dele emocional, né? Ele acabou de perder o primeiro campeonato de jiu-jitsu dele e ele cometeu um erro bobo. Tadinho, morri de dó. E ele tá com muita vergonha disso, porque toda hora ele fala, nossa, eu não lutei nem 20 segundos. Ele já foi nocauteado? Desistiu. Aí é tipo um nocaute, eu não entendo de jiu-jitsu, mas ele bateu a mão e desistiu. Só que ele achou que poderia voltar a lutar, porque nos treinos, ele luta 3 minutos e ele pode desistir quantas vezes ele quiser. Ele ficou em dúvida se era igual no treino. Exatamente. E aí ele percebeu que foi uma coisa boba, então ele fica repetindo, remoendo isso. Sofre com esse momento por enquanto. Mas ao mesmo tempo, ele saiu da luta, não ficou muito choroso, ficou triste, óbvio, né, gente? É frustrante. Sim. Mas ficou tranquilo, quis continuar assistindo outras lutas. A primeira coisa que ele me falou é, mamãe, você deixa eu lutar de novo? Porque ele pensou assim, nossa, eu não aproveitei aqui essa experiência, deixa eu tentar ver se minha mãe vai me permitir tentar de novo, né? Mas ele foi perguntar pra mãe, não pro técnico. Ele foi o quê? Perguntar pra mãe e não pro técnico, né? Se ele podia tentar de novo. Não, perguntou pra mim. Para vocês. Mas essa validação materna, eu acho que e paterna, né? No caso, é muito interessante. Tem um caso da minha vida mesmo, que quando eu era novo, eu nadava, né? Eu tenho 1,94 m, né? Então, esporte, as pessoas olhavam, elas me acham atleta, né? Então, quando eu era novo, mas a minha família não é. É essa que é a diferença. Aí, quando eu era novo, eu nadava, até porque minha mãe colocou todo mundo na natação, que tinha perto de casa e tal. E aí, beleza, eu ia nadar. Eu lembro de uma época que eu nadava de manhã cedinho. E aí, eu saí de casa sozinho, 7 horas da manhã. Ninguém tava todo mundo dormindo. Eu ia de roupãozinho pra natação sozinho lá. Tinha dificuldade com aquilo o tempo inteiro, né? Assim, eu ia, me virava, não dava trabalho pra ninguém. E aí, o que aconteceu foi que, no início, eu treinava muito, mas não tinha o desempenho dos grandes nadadores lá, não. E eu tinha um colega tampinha, que era metade do meu tamanho, e ganhava o Campeonato Mineiro. E a minha mãe falava assim... na competição, às vezes ela ia, né? E ela falava, por que meu filho é tão mais alto que ele? E ele sempre ganha, assim, meu menino ganha medalha de participação e tal. Ela falou, aí o professor falou com ela, falou, observa os pais dele na arquibancada. E aí ela foi observar, realmente, os meninos que são muito competitivos, assim, eles têm pais que estão ali, valorizando o resultado. E os meus pais, eles achavam, às vezes eles nem iam no campeonato, eu ia sozinho e tal.
não tinha essa resposta. Fazer na minha casa já era muito, ir para natação. Na casa deles, não. O resultado era mais importante. Então, e isso traz um componente, às vezes, para aquele jovem, que a gente vê muito isso em grandes atletas, que a pessoa começa a sentir que ela só só recebe o amor, ela só tem resultado se ela for, principalmente para os pais, né? A validação afetiva dos pais está muito ligada ao desempenho. E isso é perigoso afetivamente, né? Completamente. Então... E você acredita que eu observei isso também? Eu falei com o Samuel, inclusive, acho que foi ontem. Falei, você percebeu que todas as crianças que ganharam medalha, os pais lutavam também e estavam com um comportamento muito mais competitivo com as crianças do que as outras que não ganharam. Inclusive, o menininho que ganhou do João, ficou em segundo lugar, saiu chorando muito. E ficou muito marcado para mim a cena do pai dele dando um feedback do que ele podia melhorar. Eu falei, gente, ele acabou de perder. Cobrando um pouquinho, mostrando o que ele falhou para poder vencer. Assim, eu sei que não foi intencional, né? Mas é um perfil da família, né? É um perfil da família. Eu sei que não é intencional, que muitas vezes os pais fazem isso, né? Acreditando que, assim, meu filho, assim ele vai conseguir evoluir, digamos assim. Mas a gente precisa aprender sobre isso. Você falou isso muito bem falado. A gente precisa aprender sobre desenvolvimento emocional e como isso tem impacto, porque cada vez mais a gente vê nas pesquisas como as habilidades socioemocionais tem tudo a ver com o desenvolvimento dessa pessoa, né? Habilidades ali de construir relações, desempenho acadêmico, não só de construir relações. Quer dizer, a gente super cobra das crianças, inclusive nas escolas, para que elas sejam melhores, né? Para que elas tenham um melhor desempenho. E quanto mais a gente faz isso, pior o desempenho dessas crianças. Que elas criam um processo emocional de não dar conta de lidar com aquela ansiedade. Então, isso realmente eu acho que é uma coisa que, enquanto sociedade, a gente precisa amadurecer, porque a gente vive uma onda de buscar crianças que tenham desempenho, assim, absurdo, né? Sim. E até existe, né, o critério de seleção, mesmo quando você fez o concurso da polícia, ou quando tem um vestibular, um Enem, e existe uma forma de selecionar, né? Embora eu não ache que esse seja, né, o modelo ideal, né? Até porque com 16, 17 anos, eu tenho que escolher o que eu vou fazer para o resto da minha vida. É uma coisa completamente caótica. Eu prefiro muito mais o modelo, às vezes, europeu ou americano, que você primeiro entra para a universidade e aí lá dentro você vai tendo pontuações. Então, por exemplo, você poderia ter entrado para humanas lá, né? Para fazer algumas disciplinas e poderia ter gostado de direito, mas se apaixonado pela psicologia e ali você já teria tido esse direcionamento mais precoce. E aí, depois, com as notas da universidade, que a pessoa aplica para os colleges, né? Para as universidades maiores, para os cursos longos, né? Então, talvez isso fizesse bem mais sentido do que pensar no modelo nosso, que modifica a educação para esse modelo conteudista do Enem, que também, assim, não sou contra ter uma seleção, de alguma forma. Mas de qualquer forma... É necessário, né? Porque os recursos são limitados, então a gente acaba tendo que selecionar. Sim. Mas pensar que eu tenho dúvidas, né? De que forma ficar trabalhando desempenho, principalmente cognitivo também, desde novo, isso pode repercutir lá na frente, né? Eu olho minha história lá também, que eu tinha muita facilidade em estudar, eu não prestava atenção na aula, não era muito de ler, eu nunca fui muito de ler. E aí eu achava tranquilo. Meu colégio também não era um colégio muito difícil, o que facilitou minha educação emocional, porque eu tinha um desempenho bom sem precisar de fazer muito esforço, porque se eu tivesse ido para um colégio muito puxado, talvez eu seria igual a todo mundo e isso me tornaria, às vezes, vulnerável. Então, estar numa escola intermediária, às vezes, é melhor do que você ir para as escolas de ponta, dependendo do caso, porque você, pelo menos, tem ganho de qualidade de autoestima, porque eu poderia não ser o melhor na natação ou no futebol, mas eu tinha uma habilidade de ter bons resultados acadêmicos. Só que dentro daquilo, eu ficava hoje olhando os meus colegas que formaram comigo, gente que tinha dificuldade em matemática, outro em linguagem e tudo mais, e vendo a vida deles, eu fico pensando tanto que não fez sentido nenhum eles sofrer na escola. Eu tinha colegas que sofriam demais na escola e que hoje são ótimos profissionais. Exatamente. Então, ou seja, por que eu acabei com a autoestima da pessoa na juventude? Por conta de escola, por conta de nota, né? Tomar bomba às vezes. E sendo que depois a pessoa conseguiu se encontrar numa habilidade que ela tinha, né? Dessas diversas que a gente pode ter e ser super bem desenvolvido, né? E habilidoso. Mas até mais bem sucedido mesmo, financeiramente até. Sim, com certeza. E eu acho que isso aí, quando a gente olha para crianças, né? Eu não sei se a gente tem dados sobre isso, mas tem algumas escolas de Belo Horizonte, né? Quando eu fiz direito, meu primeiro vestibular foi em psicologia, olha a curiosidade, passei.
Olha, então... Mas aí, não, ó, não entrei. Se eu fosse mais psicanalista, a gente tá Tá falando que vendo? estava tudo escrito aí já. Tava Ou tudo seja, escrito. o inconsciente já tinha dito, né? Já tinha dito. Já tinha dito ali que estava dizendo que você tinha que achar um caminho para cá, né? Sim. Mas aí eu fiz direito, né? E meus colegas, a maioria, eu fiz direito porque tinha uma diferença em fazer de manhã e de noite. De noite era quem trabalhava, então eram os mais pobres, né? Faziam direito de noite. E de dia eram as pessoas que tinham a família, geralmente, ali por trás, para dar um sustento financeiro. E muitos deles vieram das grandes escolas de Belo Horizonte. Eu não sei se existem dados sobre isso, mas a quantidade de suicídio que a gente ouvia, relato dessas grandes escolas era muito grande. Assim, praticamente todos meus amigos que vieram de uma dessas grandes escolas centrais tinham uma história de suicídio por ansiedade de desempenho. Eu acho que é um gatilho, né, gente? Claro que tem outros componentes individuais, vulnerabilidades, mas a gente via muito isso ali nos primeiros anos de faculdade, que eram esses relatos constantes de pressão de desempenho relacionado a suicídio na adolescência. Isso é perfeito a sua colocação, pensando em dois componentes. Um é que existe a lógica da cobrança de desempenho que eles poderiam estar se sentindo aquém. Sendo que se ele mudasse de colégio só, ele já se sentiria assim, o melhor da escola. Já né? seria mais adaptado, né? Aquela cobrança. E outra, pensar também no segundo ponto, que os pais estão muito acostumados a pensar que se eu dei tudo, ele não teria motivo para pensar em morrer. Então, vários pais, né, quando eu atendo adolescente, falam isso, né? Falam, gente, mas a gente deu todo o suporte que ele tinha, ele tem acesso a todos os tratamentos e tudo mais. Mas por quê? Porque viver não é simplesmente receber as coisas. Viver é criar uma história. É seguir um caminho, você encontrar algo no mundo que te faça, né, enraizar e sentir que você pertence. E quando a gente vê que as pessoas escolhem muito dos filhos, né? A gente está cada vez mais nessa moda, né? A gente escolhe, querendo ou não, né? O adulto escolhe o nome do menino, escolhe, né? Hoje em dia, aí tem essa coisa do chá revelação, aí, né? O menino é menino, menina. É um processo. Aí depois vem, aí batizado, aí você escolhe a religião da criança, depois a criança cresce, você escolhe a escola, você escolhe qual esporte que ele vai fazer. Então, assim, é uma sequência de escolhas para o outro que a gente tem que se perguntar, ou seja, quando que você vai permitir que ele... Né, que eu falo muito com alguns pais que têm jovens mais difíceis, assim, mais rebeldes, que eu falo assim, olha, quando ele escolhe, a chance dele questionar depois é menor. Então, se ele está questionando a escola, talvez é porque você está escolhendo para ele. Vai com ele e fala, temos essas opções de escola na região, baseado no custo que eu posso pagar ou na distância que eu posso te levar. Vai lá, visita e me fala qual que você quer. Porque uma vez que ele escolher dentre as 3, 4 oportunidades ali que ele tiver ele também vai ter que arcar um pouco com aquela escolha. Claro. Então, isso modifica o comportamento, né? Ou seja, de como que você vai também lidar com aquilo, mesmo jovem. Olha,